Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos lá às nossas aulas de ciências, no livro 2. Vamos falar sobre a teia alimentar. Nós já falamos sobre a cadeia alimentar e agora sobre a teia alimentar. Pega lá o seu livro e vamos para a página 158. Olha só. Olha a imagem que nós temos de abertura do nosso capítulo. Aqui nós temos as setinhas, que já são nossas conhecidas, indicando aqui quem se alimenta do quê. Lembrando lá, onde que a nossa cadeia alimentar começa sempre? Com o vegetal. E a gente sai lá do vegetal, deixa eu marcar com o meu... Ó, vou colocar um zoom aqui, para ver se facilita para vocês um pouquinho. Acho que não, né? Não mudou. Mas você pode acompanhar pelo seu livro, tá? Olha lá o vegetal, que é a alga, aqui, olha o meu mouse mostrando a alga, né? Ela se alimenta da luz solar. E aí quem se alimenta da alga é o peixe. Nossa, olha lá, quantas pessoas se alimentam do peixe aqui, quantos outros animais, né? O sapo, a garça ou o jacaré se alimentam do peixe. Só que aí o sapo, quem que se alimenta do sapo? A garça pode se alimentar do sapo, mas o jacaré também pode se alimentar do sapo. E olha a garça. A garça, ela serve de alimento para o jacaré. Vocês perceberam aqui que nós estamos falando de mais que uma teia alimentar? Se fosse uma cadeia, desculpa, se fosse só uma cadeia alimentar, o que seria? A alga, o peixe para o sapo para o jacaré, por exemplo, seria uma cadeia. Mas agora, no meio do caminho aqui do sapo, quem pode comer aqui? Quem pode comer o sapo? A garça ou o jacaré. Então aqui, ó, quando já tem essa outra seta indicando outra possibilidade, isso aqui que a gente vai começar a chamar de teia alimentar. É quando naquela cadeia existem outros animais que interferem nela, certo? Nós vamos reparar isso no decorrer do capítulo, ok? Então, só para vocês entenderem. Mas mesmo sendo a teia, sempre vai iniciar aqui no produtor. Sempre o primeiro consumidor vai ser um herbívoro. E aí vai seguindo a ordem da cadeia alimentar normalmente, só que no meio da cadeia existem outras cadeias que se atravessam e aí forma uma teia, certo? Então vamos lá. Teia alimentar. Os seres vivos necessitam de matéria e energia para sobreviverem, que são obtidas por meio da alimentação. Isso já é uma frase conhecida nossa. Neste capítulo, vamos conhecer outras relações alimentares que existem entre os seres vivos de um ecossistema. Então, como a gente viu, para a gente sobreviver, tanto nós, seres humanos, como todos os outros animais e plantas, precisam se alimentar. Conversa vai. Nós já vimos lá, né? Na imagem de abertura do capítulo, são representados alguns níveis tróficos de um ecossistema. Quais níveis tróficos você reconhece? Quais são os organismos produtores? Quais são consumidores? Então, vamos ver aqui, voltando na página, o produtor qual é? Aqui são as algas. Do que as algas se alimentam mesmo? Da luz solar, que é onde ela faz o processo da fotossíntese, né? Liberação de gases, e aí que ela se alimenta. Da alga, qual é o próximo nível trófico que tem? Quem é o primeiro consumidor? O peixe. E o segundo consumidor desta cadeia? Aqui depende qual a cadeia que nós vamos seguir. Se formos para a cadeia do peixe, sapo, jacaré, o segundo consumidor é o sapo e o terceiro consumidor, o jacaré. Então, se nós formos por um outro caminho, nós temos a alga produtora, né, o produtor, o peixe consumidor primário,
a garça consumidor secundário e o jacaré consumidor terciário, ok? Só para relembrar. Conversa vem. Em uma cadeia alimentar, a energia e a matéria fluem de um organismo a outro. Porém, será que é possível um organismo participar de mais de uma cadeia alimentar ao mesmo tempo? Supondo que sim, como essas relações seriam apresentadas? Reproduz a seguir com desenhos um organismo que participa de duas cadeias alimentares ao mesmo tempo. Agora vocês podem pegar uma colinha da nossa dica da página de abertura. Olha aqui, o peixe, ele está participando de quantas cadeias alimentares aqui? De 3. Ele participa da cadeia da garça, ele participa da cadeia do jacaré e do sapo. E o jacaré também participa de quantas cadeias ali? O jacaré, ele pode ser o alimento do jacaré pode ser a garça ou pode ser o sapo. E o sapo pode ser alimento, né, como eu já falei, da garça ou do jacaré. E o jacaré pode se alimentar da garça ou do sapo, certo? Então você vai pensar em outras cadeias onde um dos consumidores atenda a mais que uma cadeia. Vamos ler o primeiro trechinho sobre a teia alimentar. Teia alimentar. Nas cadeias alimentares, a energia e a matéria são representadas por setas que sinalizam que o fluxo segue de um organismo a outro. Nesse caso, o sentido das setas geralmente é linear. Observe na cadeia alimentar representada ao lado. Veja bem aqui, ó, o capim, aí temos o gafanhoto logo embaixo, vou mostrar com o meu mouse aqui, ó, o capim, aí o gafanhoto se alimenta, o passarinho se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do passarinho e a coruja se alimenta da cobra. Então, aqui a seta, ela é linear, não está desviando para outra cadeia, não está indicando outro caminho. A maneira linear, como representamos uma cadeia alimentar, serve para facilitar a visualização da relação alimentar entre alguns poucos animais. Nas representações de cadeias alimentares, geralmente indicamos em cada uma delas apenas um ser vivo para cada um dos níveis tróficos, né? Então, na cadeia, só um ser vivo está aqui no consumidor primário, um ser vivo está no secundário e assim sucessivamente. Então, olhando essa cadeia aqui ao lado, vamos ver quantos produtores existem na cadeia alimentar ao lado. Produtor, nós só temos um, né? Que é aqui esse capim. O mato aqui. E quantos consumidores primários podem existir? Pensando na cadeia. Primário aqui somente um, não é? Agora, se a gente for lá na capa de abertura, pessoal, olha bem aqui. Eu tenho quantos consumidores primários? Um só, que é o peixe. Agora, quantos consumidores secundários eu tenho aqui nesta cadeia ou nesta teia? Eu tenho a garça, que pode ser uma secundária, eu tenho o sapo, que pode ser o secundário, e tenho o jacaré. Aqui eu tenho a seta que me indica que eu tenho 3 opções de consumidores secundários. Então aqui eu já tenho uma teia alimentar. Se fosse uma cadeia alimentar, como que nós estamos vendo lá na página 159, é um de cada nível trófico, ok? Então, aqui eu tenho o produtor, que é o capim, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o quaternário, que é a coruja. Lembra que depois da coruja pode ser que venha os decompositores, se não vier nenhum outro animal,
e se alimentar dela. Lembra disso? Que ela pode vir a morrer naturalmente e os decompositores que vão se alimentar e aí começa todo aquele ciclo que nós já vimos anteriormente. Certo, turma? Hoje nós ficamos por aqui e iniciaremos a nossa próxima aula continuando o tema teia alimentar. Se cuida! Tchau!